Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Mestre Divino Senhor Jesus seja sobre todos nós, em nossos lares. Boa noite a todos que nos acompanham nesse trabalho do Centro Espírita Alvorecer. E para iniciarmos o nosso trabalho da noite, eu vou ler do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 130. Tristeza. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. São palavras de Paulo na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Então vamos orar, meus irmãos, unir os nossos pensamentos, sentimentos, elevando-os em agradecimento a Deus, a Jesus, nosso divino Senhor e Mestre, pela oportunidade de aqui estarmos. Abraços com o seu evangelho de luz que nos orienta, que nos auxilia, que nos conduz, pedindo que a sua misericórdia, Senhor, seja sobre todos nós, sobre toda a humanidade. Onde houver a dor, o sofrimento, o desespero, a agonia, os seus trabalhadores possam lá estar levando esse lenitivo bendito de ouvirmos, Senhor, no seu evangelho, a sua palavra sublime. Abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, nos guardando na sua misericórdia. Pedimos que seus mensageiros de luz possam intuir a nossa irmã Irineia, que fará uso da palavra na noite, trazendo-nos, Senhor, do teu evangelho, as lições que todos nós com certeza necessitamos. Mais uma vez agradecemos a bendita oportunidade de juntos estarmos aqui, em teu nome, Senhor, adentrando os lares dos nossos irmãos, pedindo que esses trabalhadores também lá estejam espargindo a tua misericórdia. Em teu nome, Senhor, em nome desses mensageiros de luz, mas sobretudo em nome de Deus, pedimos a permissão para iniciar o trabalho da noite, agradecidos, Senhor, de coração. Muito obrigado, Jesus. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Graças a Deus. Que página, né? Que Emmanuel nos traz, fazendo a gente refletir sobre as tristezas. E ele faz aqui uma separação entre a tristeza que a gente cria e as tristezas que são causadas pelos nossos resgates, pelas nossas
cumprimento do dever em pagamento aos erros do passado. Então, são oportunidades e desafios que Jesus nos permite passar para o nosso engrandecimento. Então, essa tristeza causa, com certeza, um sofrimento, nos traz a certeza de estarmos no caminho da nossa redenção, da nossa melhoria. Agora, as tristezas que a gente vai criando pela insatisfação, pela rebeldia, né? Pela não aceitação da própria vida que temos, isso causa uma tristeza que nos aprisiona e que nos atrasa. Então, é isso que Emmanuel, né, extrai dessa página de Paulo para a nossa edificação. Todos nós sofremos. Todos nós temos os nossos defeitos, temos os nossos deslizes, temos as nossas dificuldades a serem vencidas. E a encarnação nossa é uma oportunidade que nós temos de passar por isso de forma que sirva de crescimento para a nossa evolução. Então, é preciso que passemos por isso de forma justa, de forma mais correta, sofrendo sim, mas sem desespero e sem perder a fé e a certeza de que tudo passa, nada fica. Para sempre a não ser a vida espiritual, Deus e Jesus. O mais são desafios que a gente vai com fé e com força vencendo. Então, que Jesus nos fortaleça, nos abençoe, nos ajude a reflexionar nessas lições, né? Essa lição que Paulo, que Emmanuel nos traz através da palavra de Paulo, e que a gente possa pensar sobre ela. E eu, né, vou deixá-los com a nossa irmã Irineia, que vai falar sobre o suicídio e a loucura. Então, a gente vai deixar ela com vocês, vocês com ela, nós, e no finalzinho eu retorno para anunciar as próximas palestras e a gente encerra junto. Tá bom, Irineia? É com você, a palavra é sua. Obrigada, então. Boa noite a todos, né? Mais uma vez a gente está aqui para falar um pouquinho da doutrina espírita, para falar um pouquinho daquilo que a gente está aprendendo também. O tema de hoje é um pouco pesado, né? A gente costuma dizer que não é um assunto assim que é muito fácil de falar. É uma coisa que existe, que cada dia, infelizmente, a gente ouve mais falar, né? Porque, nossa, o que a gente vê de gente perambulando pela rua, né? Totalmente perdido, né? Sem rumo. E, ao mesmo tempo, a gente sabe de tantos casos de suicídio, é muito triste, é muito difícil até, né, da gente conseguir compreender tudo isso, né? Já me perguntaram uma vez o que essa pessoa que está vivendo nesse estado está conseguindo aprender. E é difícil da gente explicar para quem não crê que ali tá, o espírito está sofrendo, aprisionado às vezes aquele corpo, né? Aquele cérebro deficiente, aquela contexto de vida que está vivendo ali racionalmente, conscientemente, parece que a pessoa não sofre, não sente frio, não sente calor, mas o espírito que está habitando aquele corpo está sim recebendo uma lição naquele momento. Mas vamos começar do começo, né? Que é melhor. Então a gente vai falar da loucura. Loucura, distúrbio, alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, sentir e agir. Né? Essa é a forma, vamos colocar assim, do dicionário de falar de loucura. Duas podem ser as causas desse distúrbio, orgânico e espiritual. A primeira seria uma afecção no cérebro, perturbando a manifestação do espírito.
A segunda, a mais frequente, seriam perturbações do próprio espírito, não sabendo lidar com determinados problemas ou situações da vida, atraindo geralmente espíritos obsessivos que agravam o estado de perturbação. E é dessa loucura que Kardec nos fala, né, nesse capítulo, capítulo 5. Porque ele vem junto ao suicídio. Porque o que acontece? A vida que nós estamos, né, nós estamos nesse planeta, e desde muito tempo a gente ouve falar que ele é um planeta de provas e expiações. Então, ele não é um planeta de felicidade. Todos nós que aqui estamos, viemos expurgar, né, expiar, ou viemos provar alguma coisa. Então, toda prova é difícil, né? A gente lembra do colégio, dia de prova, fica todo mundo nervoso, porque é um teste para cada um de nós. Então, o nosso teste nessa encarnação são os sofrimentos, são as vicissitudes que a vida apresenta para a gente, né? Sendo que cada uma dessas vicissitudes, nós somos responsáveis, seja nessa encarnação ou na encarnação passada. Mas quando chega a hora, né, do resgate, que chega essa hora da gente provar, aí muitas das vezes a gente se desespera. O ser humano em geral se desespera. E é nesse desespero que, na maioria das vezes, a pessoa às vezes enlouquece, porque ela não aceita determinadas situações. Eu não vou dizendo que as situações sejam fáceis. Não, não são fáceis. Todo sofrimento é verdadeiro. Mesmo que a gente ache, às vezes, ai, mas que bobagem, fulano está sofrendo por causa disso ou daquilo. Não, mas é o sofrimento dele, é o interior dele, é aquilo que ele está sentindo, é aquilo que ele dá valor. E aí a gente começa a pensar no que nós estamos dando valor como ser humano, né? Nós, na maioria das vezes, damos valor a coisas materiais. E não é materiais só de dinheiro. A gente dá valor a pessoas, né? A gente dá valor a cargos, dá valor a posições. E aí, quando se perde isso, ou quando não se pode mais ter isso, a pessoa às vezes enlouquece. E aí, o que acontece? No momento que você baixa a guarda, é como no organismo baixar a imunidade. Lá vem os nossos amiguinhos, entre aspas, os nossos inimigos, os nossos obsessores, ou aqueles, né, que se comprazem em fazer o mal e às vezes até aqueles que têm afinidade com aqueles nossos pensamentos, nossos sentimentos, e eles se aproximam de nós. E o que acontece na maioria das vezes é que a pessoa às vezes é internada uma vez, é internada outra vez, e aí acaba que aquilo que não era uma doença se torna uma doença porque os tratamentos são agressivos, porque a pessoa passa por situações que fazem com que ela queira fugir daquela realidade que ela está vivendo. E, aliado a isso, nós vamos falar um pouco do suicídio. Porque é uma loucura também o suicídio, né? Quando a pessoa se suicida, ela não está em sua razão perfeita. Porque a loucura, ele diz, é um período pequeno ou não, prolongado ou não. E às vezes são minutos de loucura. Minutos de uma loucura que te tira a razão e faz com que a única coisa que possa ser resolver todos os seus problemas seja o suicídio. E aí a gente vai falar um pouquinho do suicídio, para a gente falar depois o suicídio na visão da doutrina espírita e o suicídio, a doutrina espírita, o que pode auxiliar nesse sentido, não é? Somente o espiritismo traz esclarecimentos racionais para o fortalecimento do homem no enfrentamento das dificuldades da vida. A doutrina espírita
demonstrando que cada um é responsável pelo que é herdeiro de si mesmo no decorrer de sua evolução, através das vidas sucessivas e da lei de causa e efeito, fornece ao homem a certeza de que ele pode desvencilhar-se das mazelas que ele mesmo fez e faz em si. Por quê, gente? Porque todo e qualquer problema que nós estejamos passando nessa encarnação foi criado por nós. E quando a gente tem essa certeza, quando a gente tem a certeza de que somos responsáveis pela nossa alegria, pela nossa tristeza, que somos responsáveis por aquilo que passamos, pelo nosso presente, que estamos construindo o nosso futuro, nós nos fortalecemos para passar por aquilo que temos a necessidade de passar. Como a gente sempre ouviu falar, a gente não deixa na porta do vizinho aquilo que é nosso. Porque Deus não permitiria isso, porque seria uma injustiça de Deus. Então, nós começamos a ver que para entender, para tentar se fortalecer, nós temos que abrir a nossa mente. Porque quando nós vemos um problema, vamos colocar, num bairro, você vê um problema, parece que aquele problema é enorme. Quando você vê uma cidade, você já vê que aquele problema que tem no bairro não é tão grande. Então, a visão que a gente tem é muito terra a terra. Quando a gente está no alto, no monte, você vê, tem uma visão mais ampla de tudo. E nós temos uma visão mais ampla quando a gente pensa que a vida é eterna. Então, aquele sofrimento que a gente está passando aqui, por maior que ele seja, não estou dizendo que não é, uma doença grave, uma perda de um ente muito querido, várias situações que acontecem que realmente trazem sofrimento, mas o sofrimento ele é pequeno em relação ao período, a nossa a encarnações. Mesmo que a nossa encarnação seja uma encarnação de dor, ainda assim é um período pequeno. E a doutrina espírita vem trazer isso para a gente, vem colocar para a gente esse lenitivo, né? De que a gente tudo passa, tudo passa. Quando a gente fala parece que é bobagem, mas se cada um de nós for pensar na sua adolescência, na sua juventude, vai ver quantas vezes tivemos coisas que a gente queria morrer por causa daquilo. E agora a gente nem consegue imaginar, lembrar às vezes o que era, né? Porque passou, passou, porque nós amadurecemos. Mas naquele momento em que estávamos passando por aquilo, o sofrimento era real. Então, hoje, graças a Deus, já se tem campanhas falando sobre isso, para ter a caridade e a piedade com aqueles que se suicidam. Porque alguns anos atrás, a pessoa era amaldiçoada, e em alguns lugares ainda são. Né? O Divaldo conta, né? Eu vi numa entrevista dele, falando da irmã dele, que ele, quando tinha 12 anos, a irmã dele se suicidou. Né? E ele recebeu um telegrama, a mãe dele não sabia ler, ele falou com a mãe, ele disse que a mãe só empalideceu, encostou-se na parede, não soltou uma lágrima, mas também nunca mais sorriu. E depois de um certo tempo, ela foi até a paróquia, da onde ela era frequentadora, e pediu ao padre uma missa de sétimo dia. E o padre perguntou de que a filha dela tinha morrido, e ela falou que tinha se suicidado. E o padre ficou colérico, disse que a filha dele, que não adiantava a missa, que ela já estava no inferno, que ela tinha perdido a filha dela para Satanás, e falou várias coisas. Ela, segundo Divaldo, uma pessoa muito simples, muito calma, ficou nervosa, né?
querendo defender sua cria, né? Porque mãe querendo defender sua filha. Ela disse: que Deus é esse? Que Deus é esse que mandou seu filho aqui para nos dizer que devemos perdoar e ele não perdoa. E ele disse: a minha filha, eu tenho certeza, não estava em seu juízo perfeito quando fez isso. Ela não era uma pessoa ruim. As palavras são mais ou menos essas, o sentido é esse, eu não lembro se é bem assim. E ela disse ao padre: eu nunca mais venho à igreja. E segundo o relato do Divaldo, ela perdeu a fé em Deus, porque ela não aceitava que Deus fosse aquela pessoa, né? Aquela pessoa, não, aquele ser que não perdoasse. E muitos anos depois, já o Divaldo no Espiritismo, ela pediu a ele que ajudasse ela a ter fé em Deus novamente. Ela disse para ele: eu te dei a vida do corpo, devolve-me a vida da alma, me ajude a acreditar no seu Deus. E que ele disse: não, não é o meu Deus, não é o Deus do católico, não é o Deus evangélico, não é o Deus espírita, é o Deus único, Deus de amor. E agora, graças a Deus, nessa coisa, a gente já vê as pessoas tendo mais compaixão. Não tem esse, porque o suicida é um covarde. Sim, é um covarde, mas quantas vezes nós também não somos covardes diante de determinadas situações? Ele é um covarde, por quê? Porque ele permite que o sofrimento dele tire toda a sua visão. Ele, naquele momento, ele pensa somente nele. Ele é egoísta, né? Ele é covarde, ele pensa só em acabar com o seu sofrimento, sem pensar que aqueles que o amam vão ficar sofrendo muito, sem compreender, às vezes se culpando, muitas vezes pensando: por que eu não olhei, por que eu não vi? Mas ele é merecedor de toda a compaixão, porque essa palavra é uma frase de efeito, mas que é muito interessante. O suicida não quer morrer, ele quer matar a dor que ele não suporta mais. E aí a gente vai ver que não tem uma lógica. É uma pessoa idosa que se suicida porque está sozinha. É uma pessoa madura que se suicida porque perdeu o emprego, perdeu posição, perdeu o casamento, porque foi traído, porque perdeu um filho. É o jovem adolescente que se suicida porque perdeu um namorado, perdeu a namorada. Então, são coisas que, se a gente analisar, vai ver que tudo é passageiro. Se o adolescente esperasse um pouquinho mais, 2 meses depois, ele já não estava sentindo nada, né? Porque o período da adolescência é aquele período que tudo é muito, muito, né? Uma espinha no rosto é motivo para muito sofrimento, né? Uma espinha no dia do baile, nossa, quase que arranca o cabelo todo, né? E a gente vai vendo, mas é um sofrimento real, que merece atenção. O adolescente merece atenção, o maduro merece atenção, todos nós, porque todos nós passamos por muitos momentos difíceis. E a doutrina vem nos esclarecer a respeito disso, né? Porque ela nos traz esse incentivo de que nós vamos encontrar nossos entes queridos. Por quê? Por que abreviar a vida agora? Abreviar a vida não nos fará encontrar com eles. Ao contrário, vai nos afastar, nos levar a um sofrimento terrível, a um sofrimento cruel, porque estamos atentando contra uma das coisas que é mais cara, que é a nossa existência, a nossa encarnação.
O nosso nascimento, ele é uma construção, vamos colocar assim, de muitos espíritos. Para ter a mãe, o pai, a concepção. E cada um de nós vem com uma missão. Às vezes as pessoas pensam que missão é uma coisa grandiosa. Não, é uma missão. A missão de receber filhos, às vezes de não tê-los, mas ajudar os sobrinhos. A missão, às vezes, de ser um professor. A missão de estar junto de uma comunidade, fazendo parte, ajudando. A missão, às vezes, é a nossa necessidade de provar que nos livramos de determinados vícios. Então, cada um de nós tem uma visão. E quando a gente desiste da vida, a gente corta essa missão. Só Deus nos dá a vida, só Ele tem o direito de tirar. Então, quando a gente abrevia, primeiro nós temos ainda o fluido vital, que vai fazer com que o espírito fique ali, agarrado àquele corpo, passando por muitas coisas ruins, às vezes vendo a própria deteriorização do corpo, sofrendo várias vezes aquilo que ele passou, mas todos nós temos sim o nosso protetor. Todos nós temos a misericórdia de Deus. E cada suicídio, ele é julgado de acordo com a intenção. É diferente uma pessoa que, no momento de uma doença muito grave, se desespera e, naquele momento da falta de razão, ela tira a sua vida. Porque aquela pessoa que premedita tudo porque perdeu seu emprego ou perdeu sua posição social e não quer enfrentar, tem vergonha de enfrentar, de começar novamente, de ter que admitir um fracasso. Ele não vai ter misericórdia? Vai, com certeza. Mas cada um é responsável, é a intenção de cada um que vale. A minha intenção é o quê? O meu orgulho, que eu não quero que ninguém saiba que eu sou fracassado. E aí eu não penso nas pessoas que me amam, minha esposa, meu filho, meu marido, meus filhos, minha mãe, meu pai. Eu quero fugir à responsabilidade daquilo que eu fiz. Então, tudo é passado, tudo é medido. Mas a misericórdia de Deus, ela é constante em nossas vidas. E a doutrina espírita vem abrir esse leque para a gente. Vem trazer para a gente o depoimento de espíritos que já desencarnaram, que colocam para a gente o sofrimento que eles tiveram. Vem trazer para a gente essa esperança de que nós vamos sim viver eternamente. Que nós, por mais que estejamos aqui nesta encarnação sofrendo, isso tudo vai passar. No início, na leitura, o Inácio estava falando sobre o sofrimento, né? Sofrimento e sofrimento. Né? O sofrimento que se tem aqui, que se tem resignadamente, é o sofrimento bom. É o sofrimento em que estamos quitando. Então, quando você quita uma dívida, você não deve mais. Agora, o sofrimento que às vezes a gente cria, ou porque a gente não aceita as situações, e aí a gente vive a situação querendo ou não querendo, do mesmo jeito, né? Esse sofrimento, ele é um sofrimento que não está valendo de nada, porque ao invés da gente estar quitando dívida, a gente está blasfemando, fazendo um monte de coisa que vai aumentar a nossa dívida.
Então, é um sofrer, vamos colocar entre aspas, inútil. Porque é um sofrer que não está nos ensinando nada. E nós sabemos que nós não somos santos, né? A gente sabe que temos muitas dificuldades para perdoar, porque às vezes a gente envenena o nosso suicídio, às vezes ele é inconsciente. É o suicídio do que bebe muito, é o suicídio daquele que come muito, né? Que é uma coisa difícil de parar, né? Eu não sei, eu nunca bebi, então não posso dizer que é difícil parar de beber, mas parar de comer muito é difícil. Eu posso dizer que é difícil. E é principalmente dos nossos vícios morais, do ódio, da raiva, da mágoa. Isso também vem nos matando. É um suicídio que a gente faz. E é um suicídio porque nós estamos com isso dizendo que Deus errou, que Deus é injusto. Por que que isso aconteceu comigo? Aconteceu comigo porque era necessidade de eu passar por isso. E aí a gente fica naquela luta, porque na verdade, conscientemente, a gente sabe disso. Mas a gente fica naquele negócio. Mas logo comigo, poxa vida, eu fui tão boazinha. Aí a gente fica na mente querendo enumerar todas as coisas boas que a gente fez. E são tão poucas que a gente demora para lembrar pra caramba, né? E aquilo que a gente faz de bom é benefício para nós mesmos. É benefício para nós, não é nada, 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 como dizia os pais antigamente, tirar nota azul não é mais do que obrigação, né? E a gente fazer o bem também não. É o que a gente tem que fazer. Nós estamos aqui para crescer, para evoluir, para melhorar o nosso planeta. Porque cada boa ação, cada vez que a gente consegue espalhar bons pensamentos, bons sentimentos, que a gente consegue vencer uma dificuldade nossa, o universo todo melhora. Porque vamos emitir pensamentos de amor, vamos emitir vibrações de amor, vamos pensar nas pessoas com carinho, em vez de pensar com raiva, com ódio, com rancor, tudo que nos envenena, mas também envenena todo o nosso redor, né? Tudo aquilo que está ao nosso redor também fica envenenado com tanto ódio, né? Com tanto rancor. Nós estamos vivendo um período de dificuldades, né? De muita diversidade, de muita nhenhenhen, e a gente se contamina com isso. Então, a gente tem que lutar para que a gente não seja um suicida e potencial, um suicida pela dificuldade de aceitação. A dificuldade de aceitação é um mal que nos leva a muito sofrimento. E se não tiver um equilíbrio, se não tiver um amor de Deus, se a pessoa não tiver centrada, a pessoa acaba se deixando influenciar. Porque espíritos querendo isso, né? Empurrar para o buraco, vamos colocar assim, tem muitos. Mas também tem aqueles que estão ali para nos ajudar. Então, a quem nós vamos dar ouvidos? O que que nós estamos ouvindo? O que que nós estamos colocando dentro do nosso coração? Quer dizer, a gente pode ouvir tudo, a gente pode ver tudo, mas a gente tem que reter aquilo que pode nos fazer o bem, aquilo que pode fazer com que nós sejamos melhores. E eu acredito sim que nós estamos vivendo um momento de transição. Tivemos muito ódio, muito ódio. As pessoas estão se mostrando com muito ódio, com muita raiva, muito rancor.
Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo também muitas ideias de amor, muitas coisas até assim que a gente vê que fala, e nem sempre a pessoa que coloca, as redes sociais, né, são terríveis para isso. Você coloca, mas você conhece a pessoa e vê que acha que a pessoa não é aquilo que ela está falando, mas ela está falando. Então vai ficar alguma coisa. E está inundando de coisas boas, de gente querendo falar coisas boas, coisas ruins também, mas coisas boas também, né? Essa parte do suicídio, agora eu vejo as pessoas falar com carinho do suicida, né? Sempre falando com carinho. E as pessoas estão preocupadas, tem o Setembro Amarelo, e antes a gente não via nada disso. Parecia que era um assunto amaldiçoado, né, que era jogado para lá, que ninguém queria saber. Hoje não. Hoje a gente vê as pessoas se preocupando com isso. E eu acredito, sim, que nós estaremos daqui a algum tempo, não sei se eu nessa encarnação, mas estaremos num mundo com muito mais moral, com as pessoas amando mais as outras, ou respeitando pelo menos mais as outras, né? E aí a gente falando ainda mais uma vez de suicídio aqui, quando o homem se sente desarvorado sob o peso do sofrimento, sem vislumbrar uma saída que lhe satisfaça e se suicida, continua no plano espiritual com os mesmos sofrimentos internos não solucionados, acrescido dos sofrimentos decorrentes do suicídio, visto que a morte do corpo não elimina o espírito e seu corpo espiritual. O que lhe parecia impossível de suportar continua dentro de si e mais as consequências do ato provocativo da morte. A situação é nova, mas o espírito é o mesmo. Então não adianta se ter essa ideia de que se suicidando tudo acaba. Isso é o materialismo que traz. O materialismo é o mal do mundo, porque o materialismo faz com que as pessoas pisem umas nas outras, porque se só tem essa vida, eu quero o melhor para mim. Se eu tenho que sofrer nessa vida, eu não vou sofrer, eu acabo com a minha vida, porque tudo acaba. Então, a doutrina espírita vem trazer isso também para a gente, lutar contra o materialismo, porque o materialismo faz com que ninguém respeite o outro. É aquele negócio, farinha pouca, meu pirão primeiro. E quando a doutrina vem falar para a gente dessa continuidade, dessa responsabilidade que cada um tem sobre si, cada um tem sobre a construção do seu futuro, ela traz para a gente essa, essa responsabilidade mesmo. Eu tenho que trabalhar para que eu fique melhor, porque só assim eu estarei no lugar melhor. Se eu piso no meu amigo, no meu colega, para que eu cresça, eu não estou crescendo. Eu estou adquirindo dívidas que eu terei que pagar, porque não é uma única vida. Essa vida que nós estamos vivendo não é a primeira e não será a última, porque Jesus disse: amai-vos uns aos outros, porque Jesus disse que enquanto devesse um centil, não sairíamos daqui. Então nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para melhorar, crescer, aprender, provar e pagar. Então, se nós estamos nesse estado, os sofrimentos virão.
muitos sofrimentos. Algumas pessoas sofrem mais, outros menos, de acordo com aquilo que plantaram, né? E com a oportunidade que estão tendo. Às vezes as pessoas falam assim, ah, fulano é tão ruim, nossa, não acontece nada de ruim com ele. Mas é a oportunidade que ele está tendo de plantar. E ele não está plantando. Ele não está plantando nada de bom. Como ele virá na outra encarnação? Então a gente tem que aproveitar cada minuto, aproveitar para agradecer, para ter gratidão a Deus pela nossa vida. Não importa a vida que estejamos vivendo agora, mas por essa oportunidade de viver. Pedir pelos nossos irmãos que se encontram perdidos nesse suicídio das drogas, que é uma loucura e suicídio ao mesmo tempo. Por esses que estão perdidos nos crimes, né? Quantos jovens embriagados com esse falso poder, que se acham, né, donos porque estão com uma arma na mão. E é tão triste a gente ver isso. Isso é uma forma de loucura. É uma forma de fugir à realidade triste que eles vivem. Muitos deles com dificuldades mentais, dificuldade de aprendizado. Então, através da violência, se sentem, né? Se sentem superiores. Tantos jovens perdendo a vida, tantas mães chorando. São suicídios, né? Suicídio é inconsciente, porque uma pessoa que vai para esse caminho, né, a gente vê, não chega aos 30, aos 20, às vezes não chega. E a gente pediu muito a Deus por todos eles, por nós, pelo nosso planeta, para que tenhamos essa consciência de que a vida continua sempre, sempre, sempre. Que nós precisamos sim trabalhar no nosso interior para que a gente não envenene o nosso organismo com tanta raiva, com tanto rancor, com tanto ódio, com tanto orgulho, porque tudo passa. Chico colocou isso e é uma realidade. Tudo passa nessa vida. O sofrimento também vai passar. E a nossa vida vai continuar. Então, era a mensagem que eu queria trazer para cada um. Que nós possamos trabalhar cada dia mais para nos melhorarmos, para nos fortalecer, para que a gente possa emitir pelo menos pensamentos de bondade, pensamentos de amor, pensamentos de gratidão, e que nós possamos orar pelos nossos irmãos, por todos aqueles que se encontram loucos de verdade, às vezes ainda nos sanatórios, ou que caminham pelas ruas, por aqueles que se suicidam dia a dia na bebida, na droga, nos vícios que tem inúmeros, né? E por aqueles que realmente querem tirar sua vida, que eles possam ter o despertar da necessidade de cada um cumprir sua tarefa até o fim. Tantos lutam pela vida nos hospitais, né? E alguns jogando a vida fora. Mas cada um de nós é responsável por isso. A justiça dos homens é falha, mas a de Deus não. E Ele vê a intenção de cada um. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, nos ampare, que nós possamos ter sempre em mente que nós nunca estamos sós. Não importa o que estejamos passando, mas Deus está conosco a cada dia.
Jesus está ao nosso lado através de seus emissários de amor, de luz. Basta que a gente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Muito obrigado a cada um dos irmãos que estejam vendo essa palestra. É só uma conversa para que a gente possa trabalhar realmente o nosso interior e que Deus possa nos fortalecer. Está enrolando. A vida do Pai é sempre muito grande para cada um de nós. Obrigada. A gente que agradece, Irineia, pelas palavras, uma palestra excelente, que a gente possa não esquecer, todos nós que ouvimos, meditar sobre isso, meditar mesmo, porque se cair no esquecimento, se a gente sair daqui, não buscar estar pensando nas questões, uma coisa que vai passar e a gente não vai nem se lembrar. Então é preciso que a gente realmente medite sobre tudo isso. Então eu vou pedir a Irineia que faça a prece final e encerrar a nossa reunião, tá bom, Irineia? Faz favor. Senhor Deus, Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, te agradecemos por essa oportunidade bendita, Senhor, que nos proporciona de trabalhar em seu nome. Que seu amor infinito possa estar presente em cada canto desse nosso planeta, Senhor, abençoando e fortalecendo a cada um dos irmãos que se encontram em desespero, abençoando, Pai, aqueles que pensam em dar cabo da vida, que eles tenham o despertar de consciência necessário, Pai, para continuar, para prosseguir. Te pedimos, Senhor Jesus, que abençoe e proteja todos os nossos irmãos que caminham pelas ruas. Que nós possamos, Senhor, ter em nossa mente a necessidade de trabalhar na sua seara, Pai. Te pedimos por todos aqueles que detêm cargo de poder, que eles possam, Senhor, ser inspirados, que eles possam ter sempre a consciência de que precisam trabalhar para o bem comum. Obrigada, meu Deus, mais uma vez. Te agradecemos e te pedimos permissão para dar por encerrado os trabalhos desta noite. Com nosso muito obrigado. Graças a Deus. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Tá. Muito bom, né? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe.